mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Diga comigo, há muitas recompensas na disciplina. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Espero que estejam todos bem, que passaram bem aí o feriado. Possivelmente alguns emendaram. E vamos para mais um domingo abençoado de crescimento. E espero que essa reunião os ajude muito. Faça suas anotações, porque quando você sair daqui, você não vai lembrar boa parte do que você, a não ser aquilo que toca você, e você acha que não são poucas as pessoas que às vezes se sentem ofendidas pela palavra. Quando a palavra ela vem, ela confronta, então muitas vezes a tendência é não gostarmos. Mas eu de você mudaria isso. Porque tem coisas que não vai mudar se a gente não mudar. Diga, há coisas que não mudarão se eu não mudar. E quais são essas mudanças? São mudanças internas, são mudanças espirituais, são mudanças de hábitos, são mudanças nas escolhas, são disciplina. Olha o texto, o título de hoje. 1, 2, 3 e... Disciplina é saber se controlar. Diz assim Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, diga comigo, assim é quem não sabe dominar-se. A pessoa que não sabe se dominar, ela vive em constante conflito. Conflito consigo e conflito com os outros. Isso é uma guerra constante. Então, a Bíblia diz que o autocontrole, ele é um princípio essencial para todas as áreas da vida, mas principalmente para o espiritual. E você sabe que o espiritual comanda o resto. O espiritual determina o resto. E aí, quando nós conhecemos o que está escrito, há uma coisa que eu sempre falo, nós nos tornamos mais assertivos na vida. Nós acertamos mais, nós erramos menos. Por quê? Porque aquilo que está escrito traz sabedoria, e aí nós temos a capacidade, através da disciplina, do autocontrole, de fazer as escolhas que sejam as escolhas certas. Cada um de nós fomos gerados com um propósito específico, né? E o vazio no coração de um homem é do tamanho de Deus e também da ausência do propósito. Toda vez que você estiver fora do propósito, um vazio vai consumir teu interior. Todas as vezes. Coloque isso dentro de você. Todas as vezes que você estiver fora do propósito, não estiver alinhado com o propósito, você vai se sentir mais cansado, mais estressado e uma insatisfação muito grande. Então, quando nós conhecemos o propósito, eu sei qual é o meu propósito.
Você vai precisar disso aqui para que ele se cumpra na sua vida. Ó. Leia aqui, por favor. Ah, Deus tem um propósito na minha vida. Sem disciplina, ele nunca vai se cumprir. Deus me fez uma promessa. Sem disciplina, ela não vai se cumprir. Deus colocou um sonho dentro de mim. Sem disciplina, esse sonho não vai se materializar. Ô bispo, o senhor já começou assim? A verdade não liberta? A gente precisa da verdade. E a primeira coisa, quando nós falamos da verdade, é que eu não quero viver, muitos estão estressados, cansados, desgastados, porque quando nós não estamos no propósito, não estamos numa disciplina, isso vai nos estressar. Nós vamos ficar pessoas mais desgastadas. E a tendência é piorar as coisas, porque as escolhas não serão assertivas. A gente quer o resultado, mas continuamos fazendo as mesmas escolhas. E aí, equilíbrio é fundamental para uma vida saudável em Deus. Diga comigo, os excessos são perigosos. Diga, o diabo está nos excessos. Que o excesso é a falta de disciplina. O que acontece? Quando nós falamos de excesso, é muito simples a gente entender que eu falo muito sobre isso, sobre relacionamento, né? Aonde a admiração de um relacionamento vai embora? Nos excessos. Quando aparece os excessos, descontrole, desequilíbrio, quando os defeitos aparecem. Então, ali mata-se a admiração no relacionamento, ali começam os problemas. E aí, a gente precisa entender esses excessos, porque às vezes a gente tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, e não tem como você confrontar isso. O que vai ser importante para você, o que você vai se dedicar? Na sua zona de interesse. Aquilo que faz parte da sua zona de interesse, você vai se dedicar muito. O que não faz parte da sua zona de interesse, você não vai se dedicar como você deveria. Só que o problema é que, será que a minha zona de interesse é só uma área da minha vida? Será que eu só coloco força em uma área na minha vida? Provérbios diz assim: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Diga comigo, compre a verdade. Então, para de mentira. Para comprar a verdade tem um preço. Comprar a verdade, não só a verdade do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade que me liberta das mentiras e muitas vezes das histórias que eu conto para mim mesmo. Por que eu não estou fazendo determinada coisa? Por que eu não fiz? Por que eu não cheguei? Por que eu não realizei? Tudo isso são histórias que nós contamos para mim que não vai mudar nada. Nós vamos contar para nós mesmos, mas não vai mudar absolutamente nada. É só a verdade que liberta. Quando diz compra a verdade e não abra mão dela, diz nem tão pouco da sabedoria. Eu preciso buscar a sabedoria. Porque quanto mais nós ouvimos a palavra de forma aberta, realmente, ou meditamos na palavra, mais sábios nos tornamos. Mais assertivos, realmente, com entendimento.
Não ouvir por ouvir, não meditar por meditar, mas com revelação. Diga comigo, nem tão pouco da sabedoria, da disciplina. Sem disciplina você não vai chegar lá. Sem se governar você não vai chegar lá. E do discernimento. Sem discernimento eu vou fazer escolhas erradas. A verdade, ela torna uma pessoa mais corajosa, mais ousada. Sabe por quê? Porque não tem máscara. Ela não é um personagem. Ela é aquilo. Ela é verdadeira. Ela é real. Não tem uma máscara ali. É isso, eu sou esse, e quando eu falo eu sou esse, vamos lá, não é só para aquela coisa que a pessoa geralmente gosta de contar vantagem, que ela fala o que pensa, que ela fala, não é isso. Esse fala o que pensa muitas vezes é agir de uma forma que não é equilibrada, não é controlada, né? Não é saudável, não. É a verdade sobre si mesmo, a primeira verdade é sobre nós. Para que eu possa trabalhar esses pontos. Não, eu sou indisciplinado mesmo, eu começo tudo e tudo que eu começo eu não concluo, eu desanimo fácil, eu sou uma pessoa que eu não sou constante, que eu não sou continuista. Por que é tão importante isso? Porque nós queremos que as coisas funcionem na vida. E elas não vão funcionar sem esses pontos, sem trabalharmos esses pontos. Nós lidamos com pessoas, começando pelas pessoas da própria família. Nós influenciamos, nós afetamos, de forma positiva ou de forma negativa, né? Comprar a verdade implica em reconhecer que ela tem um preço, e geralmente não é barato. Diga comigo, a verdade não é barato. Sabe por quê? Envolve decisões difíceis, renúncia, domínio próprio e muita disciplina. São decisões difíceis, tem um preço. Diante disso, nós temos que fazer, eu vou fazer muitas perguntas, tá? Bastante perguntas aqui para nós. Por que estou aqui? O que realmente quero? Para que eu quero? E quanto realmente eu quero? Quanto? Quais as minhas intenções e as minhas motivações? Porque intenções e motivações erradas travam o processo. Como assim, bispo? Porque às vezes a intenção não está alinhada com o propósito que Deus tem. Não está 100% alinhada com o propósito. E aí não flui. E é onde eu me frustro. Eu quero cada vez mais do quê? Do quê? Eu quero uma medida maior do quê? Eu falei a semana passada, o problema das pessoas são orações genéricas. Geralmente não são específicas. Não são claras, nem naquilo que realmente quero. E por que eu quero? Realmente por propósito, para alimentar o meu ego? Para provar para alguém?
né? São perguntas. Quando a gente quer vencer, outro dia eu falei sobre isso, até nós tivemos sem ser os Valentes de ontem, que foi incrível, os Valentes anterior, alguém compartilhou, né, quando a pessoa que estava compartilhando conosco aqui, palestrando, falou algo que foi muito interessante, que no momento que ele queria entender muita coisa na vida e queria mudar muitas coisas na vida, e não conseguia enxergar o que ele precisava mudar, e então veio uma direção a ele, do qual eu faço parte dessa direção. Então ele escolheu algumas pessoas, e pessoas de confiança que poderiam ajudá-lo naquilo, e ele elaborou um texto pedindo que a pessoa realmente passasse a visão que tem a respeito dele, quais são os pontos, e ele deixou bem aberto. Eu quero as críticas mesmo, eu não quero elogios, eu quero as críticas, porque eu quero trabalhar as críticas. E quando as pessoas, e uma das pessoas que ele mandou foi para mim, e as pessoas foram pontuando as coisas, ele disse assim: se essa falou e essa também falou, é porque tem algo. Se essa aqui falou desse ponto, essa aqui falou desse ponto, é porque realmente é. Então eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar esse ponto. E aí eu disse que depois disso, aí outras pessoas me mandaram. Pessoas que realmente eu poderia ajudar de alguma forma e pontuar. E aí, quais são os pontos, né? Quais são os pontos? Então, tem alguém ainda que eu disse assim para ajudar mesmo. E serve para muitas outras pessoas, né? Se você estava aqui segunda-feira, eu trouxe esse exemplo, se não me engano, segunda-feira. Eu disse: o primeiro ponto que você precisa trabalhar é você parar de se preocupar em ter e se preocupar em ser. Porque quando você se preocupa em ter, você acha que as pessoas vão te respeitar, te amar porque você tem. E ninguém vai te amar ou te respeitar porque você tem, mas por você ser. Você precisa, não finja que você é uma pessoa espiritual, você precisa ser. Porque se você fingir, você vai se frustrar. E é o que está acontecendo com muita gente. Porque eu finjo que eu sou espiritual. Eu finjo que eu tenho um relacionamento, eu finjo que eu tenho uma comunhão, eu finjo que eu tenho uma disciplina de oração, de jejum, de meditação. Eu finjo que Deus está em primeiro lugar na minha vida, quando na verdade Ele não está. E aí eu estou prejudicando a quem? A mim. Acho que foi quarta-feira, nós falamos sobre, presta atenção no que eu vou dizer para você. Jesus diz que Pedro seria a pedra fundamental e sobre ele edificaria a sua igreja, correto? Sim ou não? As portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Você é a pedra fundamental. Em cima, começando por você, eu vou edificar algo tão poderoso, algo tão grande, algo que vai mudar vidas, vai mudar o mundo, vai mudar a história. Aí Jesus sai para orar e leva Pedro. Aí deixa eles, aguarde aqui que eu vou ali orar. Quando ele sai para orar e volta, Pedro está fazendo o quê? Fazendo o quê? Aí ele vira e diz o seguinte: você não pode vigiar 1 hora comigo? Você não tem 1 hora, você não suporta 1 hora.
Em poucas palavras, seria dizer assim: você quer mudar o mundo, você diz que morreria por mim, você não aguenta ficar 1 hora comigo. Você não separa 1 hora de oração. O cara que diz que morre por mim não consegue separar 1 hora de oração para estar comigo. Percebe? Sim ou não? Eu quero mudar o mundo, eu quero cumprir com o meu propósito, e eu não consigo separar 1 hora. Na minha agenda diária, eu não consigo separar hora nenhuma para estar com o Senhor, porque eu sou atarefado demais. Deixa eu falar com amor, tá? Atarefado demais ou indisciplinado nas organizações? Ou desorganizado na agenda? O que eu sou? Não precisa responder para mim não, responda para você, porque é a verdade que vai libertar. É a liberdade, a verdade que vai nos colocar no caminho certo. Aí Jesus sai de novo para orar. Quando ele volta, o que Pedro está fazendo? E os outros também, o que Pedro está fazendo? Dormindo. Ele não estava suportando a atmosfera, a opressão que veio sobre eles. Então vamos pensar assim, vamos pensar assim, diga comigo: o propósito é de Deus. É o propósito comigo, mas é de Deus. Então eu tenho que gastar tempo com quem? Com Deus. Por que Jesus saía para orar e estava na presença de Deus o tempo todo em oração, em tempo todo em comunhão? Porque ele precisava de estrutura para suportar o que viria. Porque na força do braço você não consegue. O mundo, vamos falar daqui para frente. Vou fazer a pergunta que eu fiz ontem. Já abasteceu o carro essa semana? Sim ou não? Sim ou não? Você viu para onde já foi o combustível, né? Daqui para frente, a tendência são as coisas subirem, aumentarem. Eu preciso de uma medida de graça maior sobre a minha vida. Eu preciso de uma medida de unção maior sobre mim. Eu preciso, porque eu disse, se não me engano, segunda ou quarta, de tempos em tempos virão os abalos. E por que virá os abalos? Para que permaneça somente o que não pode ser abalado. A Bíblia fala sobre isso. Que Deus vai abalar para que permaneça o que não se pode ser abalado. Qual a única coisa que não pode ser abalada? Em nós, a fé. Porque a Bíblia nos chama de inabaláveis. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Está entendendo ou não? Então eu preciso investir naquilo que não pode ser abalado, porque aquilo que pode ser abalado, vamos pensar aqui, profissões. A minha profissão é ótima, facilmente ela é abalada. O que eu faço é só, não é, de ninguém é. Tudo está mudando. Nós precisamos de uma medida de graça, de sabedoria, de unção, de disciplina, de revelação, para que nós possamos, em tempos de abalo, nós sobressaímos. Nos tempos de abalos, nós sobressaímos. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os homens estavam aqui ontem.
Eu peguei o testemunho de um rapaz, os valentes passados eu falei, ontem eu peguei o testemunho dele. Ele tomou 7 tiros na cara e está vivo, certo? Mas olha que coisa chocante. Hoje eu amanheci com isso e meditando sobre isso. Acordei com isso na minha cabeça. Porque esse rapaz, a mãe dele foi da igreja. E ela trazia ele para a igreja. Depois todo mundo se afastou. O rapaz se envolveu com o mundo, do mundo com crime. No mundo, no crime, ele tomou 7 tiros na cara. Você vê que ele é todo cicatriz para tudo quanto é lado, que essas balas entrou e vazou. O que se você pensa? Você pensa assim, depois disso ele volta correndo para Jesus, não é? Sim ou não? Você acha que voltou? Não, voltou para o crime. Aí no crime, cortaram a orelha e cortaram a língua e a orelha dele. Então ele não tem um pedaço da língua, até para a gente ouvir ele, os homens estavam aí, ouviu? Porque está faltando um pedaço da língua. E cortaram a orelha dele. Aí você fala assim, agora volta para Jesus, não volta? Sim ou não? Você acha que voltou? Não. Aí eu acordei hoje, né? Pensei. Aí ele volta novamente. Aí os caras pegam, moem ele, quebra todos os ossos do corpo dele, quebra ele, quebra o crânio dele, quebra as costelas dele, joga ele na linha do trem, o trem vem e passa e amputa uma das pernas. Amputou. Aí eu não vou precisar, não sei te relatar se de imediato ele voltou, mas eu sei que ele voltou e batizou no último batismo. Mas aí eu fiquei pensando, a gente precisa perder uma língua, uma orelha, uma perna? Porque Jesus disse sobre isso, né? É melhor entrar no reino sem um membro do que no inferno perfeito. Mas aí a gente precisa ir tão longe? Sim ou não? Não, bispo, essa não é a minha realidade, depende. Talvez não é no literal como foi o dele. A gente vai sofrendo perdas na vida, a gente vai sofrendo perdas, e mesmo assim a gente não entende. Não cai a ficha. Começa um processo de perdas na vida, coisas sendo roubadas, e a gente não entende, peraí, tem algo errado. Tem algo errado que eu preciso acertar. Tem algo que eu não posso mais, que eu preciso mudar imediatamente. Diga comigo. Disciplina é saber o quê? Se controlar. Não, eu não sou movido pelas minhas emoções, eu sou movido pelo Espírito, sou movido pela palavra. Não sou movido pelas minhas vontades. Vamos falar de vontade? Se você for fazer o que é o certo para você vencer, para você chegar a uma vida extraordinária, uma vida incrível, se você for esperar ter vontade para fazer isso, você não vai fazer. Se você for esperar ter vontade para poder começar a orar, meditar, estabelecer uma disciplina de cultos na sua vida, uma disciplina, não, eu preciso me dedicar, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso estar na presença do Senhor, eu preciso estar nessa atmosfera de fé. Se você for esperar ter vontade, você não vai fazer. Eu vou te falar quando você vai ter força para fazer. Na dor. E não precisa disso. Não precisa disso. Que eu deveria servir ao Senhor
e ter o prazer de adorá-lo, buscá-lo, estar na presença dele como um princípio na minha vida, porque dele vêm todas as coisas, dele emana todas as coisas, é dele. Se eu for esperar ter vontade para fazer determinadas coisas, né, partindo do espiritual, mas vamos falar, o que traz bons resultados para a minha vida, se eu for esperar ter vontade, pode ser que essa vontade não venha, e geralmente ela não vem, e se ela vier, você vai precisar de disciplina para continuar, que vai chegar um momento que parece não fazer sentido, ou parece que não vai acontecer. Provérbios 23, 7, diga comigo: pois como ele pensa em seu coração, ele também é em comportamento. Pensou errado, o comportamento vai ser errado. Pensou errado, as ações serão erradas. Por isso que começa aqui. Porque como imaginou a sua alma, assim ele é. Diga comigo: a mente é como uma torre de controle. Nós estamos aonde ela nos conduziu e nós vamos para onde ela vai nos conduzir. Ela Aí eu vou para perguntas para você. Se você continuar pensando do mesmo jeito, aonde isso o levará? O que essa mentalidade tem produzido na sua vida? Responda, vamos pensar. Em que lugar seus pensamentos o colocaram? Eles têm ajudado a você a construir a sua história? Ou eles têm contribuído para a destruição? Lembre-se que o lugar em que você se encontra hoje e aquilo que conquistou são frutos da sua mentalidade, daquilo que você pensa. Por isso que esse é o nosso grande desafio, né? Porque nós somos frutos de ambientes que nós fomos gerados, criados, ou o meio social que nós estamos, existe aquilo que é chamado contágio social, que influencia absurdamente. Você é contagiado pelo ambiente. Então, quando nós chegamos a Cristo, nós passamos por um processo de desintoxicação. Isso é fácil? Não, não é fácil. É um processo de desintoxicação. É um processo de limpeza que nós vamos passando, né? A palavra, nós começamos a ouvir a palavra vai entrando, a palavra vai mudando a nossa mentalidade, a palavra vai fazendo essa faxina, que é o que a palavra ensina, né? Como foi ensinado a Josué: medita nela, não abra mão, medita, pensa, fala a palavra o tempo todo, porque só assim você será bem-sucedido e prosperará em seu caminho. Nenhuma disciplina, Hebreus 12, 11, diga comigo: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Diga comigo: mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha na amplificada que linda. Por enquanto, nenhuma disciplina traz alegria, mas parece trazer tristeza e dor. Todavia, para aqueles que foram treinados por ela, diga comigo: treinados por ela. Por quem? Pela disciplina. Treinados por ela, produzem mais tarde o fruto pacífico da justiça, e um estilo de vida e atitude que busca conformidade com a vontade e o propósito de Deus. Com a vontade e o propósito de Deus.
A disciplina determina o destino da pessoa. Porque nós precisamos de disciplina para tudo. Gente, nós precisamos de disciplina para orar? Sim ou não? Precisamos de disciplina para meditar? Precisamos de disciplina para estar na igreja? Precisa de disciplina para trabalhar, cumprir com horários? Sim. Precisa de disciplina para comer? Para se alimentar? Precisa de disciplina para conduzir a vida? Tem hora para acordar, tem hora para dormir? Sem disciplina não vai chegar a lugar nenhum. Uma vida indisciplinada é uma vida estressada, desgastada. Gente, não tem hora para nada, não tem hora, vira aquela bagunça, né? Vira aquela bagunça. Então, nós precisamos identificar com honestidade quais áreas da nossa vida estão marcadas pela indisciplina. Identifique. E o ponto de partida para isso é o espiritual. Esse é o ponto de partida. Porque criar uma disciplina, uma rotina espiritual é essencial para que tudo flua na sua vida. Tudo. Porque senão você se dedica, você descontrola, toda a área que você descontrolar é a área que você vai ter problema. É sempre assim. O valor que atribuímos às coisas é revelado pelo nível da disciplina que aplicamos a elas. Aquilo que realmente tem valor para nós recebe atenção, esforço e constância especial. A gente pode falar o que a gente quiser, mas a gente vai mostrar, porque o que realmente tem valor, a gente vai pagar o preço por isso. Há uma dedicação nisso. Se não há, é porque não tem tanto valor assim. A gente fala, mas não é. E aí, compre a verdade. Compre a verdade. Ninguém se disciplina seriamente em algo que considere irrelevante. Por isso que às vezes isso revela também a ausência de valor. Disciplina é dizer ou é decidir fazer o que precisa ser feito, independente de sentimentos, desejo e disposição. Tem valor para mim? Eu vou pagar o preço por isso. O quanto tem valor para mim? Então eu vou pagar o preço. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Diga comigo, faço tudo isso por causa do Evangelho. Olha que coisa linda, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo para que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem, diga comigo a palavra, a um treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Repita essa palavra comigo, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Correr para ganhar, o texto diz, né? Diga comigo, correr para ganhar. Então, inevitavelmente, isso mostra que
Tem gente que está ganhando, tem gente que está perdendo. Tem gente ganhando, tem gente perdendo. Existe o risco de perder. E o interessante é que quando fala sobre isso, está falando justamente da vida espiritual, mas comparando a vida de um atleta. É exatamente comparado à vida de um atleta. Se eu quero ganhar, subir no pódio da vida, ser um vencedor, um vitorioso, eu tenho que ter um alvo. Correr não é uma tarefa simples. Agora, tem gente se arrastando, tem gente mal andando, mas tem gente correndo. Não é simples. É desafiador. O texto diz que se eu quero, eu preciso, esmurrar o meu corpo. Esmurrar dói. Diga aí, esmurrar dói. Dói. Não, ninguém precisa esmurrar meu corpo, eu vou esmurrá-lo. Porque eu quero vencer. Eu quero subir no pódio da vida. Eu quero uma vida vitoriosa. Aí sem rodeios, sem falsidade, sem mimizinho, ou mimimi, ser mimizento. Aonde você quer chegar? O que quer e por que quer? Tem uma visão clara disso ou não? Porque se você não tem um alvo, você não tem um foco, você não sabe o que você quer atingir. Você vai dar tiro para todo lado. Você não tem um alvo bem definido. Por que você deseja? Muitos querem, eu quero um pouco mais, mas um pouco mais do quê? Do quê? Eu quero o melhor. O melhor do quê? Está claro isso para você ou não? Deus responde fé, Deus responde orações específicas, claras. O que significa o melhor para você? Eu quero melhorar, mas você quer melhorar no quê? E no que você quer melhorar? Vai precisar de? Que é? Saber se controlar. Nenhuma área simples é fácil. Qual o ponto, o lugar, o custo e o destino dessa melhora? Aonde você quer estar? Bispo, não sei. Esse é um problema, porque tem uma ausência de um alvo aí. Tem a ausência de um alvo. A gente sempre diz, eu aprendi isso muito cedo, que eu gostaria não muda a vida de ninguém. Eu gostaria não tem nem poder nenhum para mudar nada. Eu gostaria, só expressa a sua preferência, nada mais do que isso. É diferente de eu estou comprometido, eu estou determinado. Totalmente diferente. Então,
Lutar sem saber o que quer atingir é lutar em vão. Por isso que é necessário você perguntar: o que eu quero alcançar? Por que desejo? O que isso vai acrescentar na sua vida? Que transformação isso produzirá em você? Qual é o significado real disso para você? Às vezes a gente está, deixa a vida me levar. Não é? Ah, bispo, não é. Eu sei o que eu quero. Tá, mas quanta força você está colocando no que você quer? Quanto comprometido você está com isso? Ah, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Então, quanto tempo você está gastando com Ele, na presença dEle, em comunhão com Ele, em se preparar, deixar Ele te preparar para isso, porque tudo tem uma preparação. Lembra que a jornada para a terra prometida tinha a travessia do deserto? Sim ou não? Você lembra que no deserto, na travessia do deserto, tinha um treinamento, que era um treinamento que Deus estava fazendo sobre, preparando eles para, ensinando a depender diariamente de Deus. Então o treinamento era o seguinte, inclusive é algo que eu falei na quarta-feira aqui, como é que chamava a provisão dos céus que chegava todos os dias? Maná. Olha que coisa incrível que a história do maná. O maná caía todos os dias, menos um. O maná que caísse hoje, eu nunca tinha me atentado a isso. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu nunca tinha me atentado a isso. Mas o maná, que era a provisão, inclusive tinha um horário para buscar ele. Passou do horário, ele derrete. Diga comigo, passou do horário, ele derretia. O que será que Deus estava trabalhando com isso, hein? Que ele descia na madrugada, amanhecia o dia, o maná estava lá. Correto? Se tardasse, se passasse do horário, o maná derretia. Disciplina, tem hora. Se guardar de hoje para amanhã o maná, ele vai estragar e vai cheirar mal. Ele cheirava mal. Mas eles podiam fazer isso todos os dias até sexta. Aí sexta tinha liberdade para pegar a porção dobrada, porque no sábado era o dia de descanso. Aí o maná não estragava. Você entendeu ou não? O maná não estragava. E sabe qual é o mais lindo? A Bíblia diz que eles saíam para procurar o maná. Olha os incrédulos, diga comigo, eles saíam para procurar o maná. No dia que não era o dia para procurar o maná. Sabe o que eles encontravam? Nada, não tinha maná. Porque no dia que era o dia do Senhor, não tinha maná. Não havia fruto naquilo. Mas esse era só um período de treinamento para ensiná-los a depender do Senhor quando entrasse na terra prometida. Porque na terra prometida haveria multiplicação, riquezas, Eles iam crescer, ia prosperar. Agora, Deuteronômio 8 fala sobre isso, que o tempo do deserto Deus humilhou, Deus passou eles por testes, porque Deus queria saber o que estava no coração deles. Se eles guardariam os mandamentos do Senhor ou não, se eles seriam fiéis ali ou não. Por isso que boa parte não entrou. Nesse processo todo que nós falamos dessas perguntas todas, é fundamental ter cuidado com as companhias. Daqui a pouco eu vou ler o versículo que fala sobre isso. Está com as pessoas certas. Com gente que me arrasta para cima e não gente que me puxa para baixo. Gente que sobe a minha régua, que eleva o meu padrão e não abaixa o meu padrão.
Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Às vezes eu preciso parar e dar uma olhada aqui, ó. Essas pessoas, com essa fé, com esse nível de comprometimento, com esse linguajar, com essas atitudes, com esse comportamento, elas têm o que eu almejo? Aquilo que eu quero para a minha vida? Não, então isso não é companhia. Vou me relacionar bem com elas, mas não é com elas que eu vou andar. Não são essas que vão fazer parte do meu círculo íntimo. Esburrar o corpo significa governar pensamentos, emoções, vontades, fazer do corpo escravo, né? Ele não te domina, você domina ele. Estou fazendo bem pausadamente, tá? Pode prestar atenção, estou fazendo bem pausadamente para a gente pensar. E você sabe que, ó, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você sabe que não tem como construir uma vida sem trabalhar esses pontos. Não tem. Você pode não gostar, você pode... enfim. Mas você vai descobrir que não tem forma. Diga comigo, a disciplina ou a falta dela determinará o meu futuro. Não adianta buscar atalho, gente, não tem atalho. Não tem atalho. Não tem. Provérbios 16:32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Controlar o espírito, o que é? Autocontrole, disciplina. Então, se eu quero, o homem paciente do que o guerreiro. Paciente, a palavra paciência e perseverança é da mesma raiz. Mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. 4:7, 1 Timóteo 4:7. Rejeite, porém, fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Tem gente acreditando em fábulas. Olha que lindo o Timóteo 4 na amplificada. Disciplina-te com o propósito da piedade, mantendo-se espiritualmente apto. Disciplina-te. Nós vivemos, eu sempre falo que a nossa primeira batalha ela é uma batalha espiritual. Espera aí, Pedro, você quer mudar o mundo, você morre por mim, você não consegue, uma hora comigo você não consegue separar. Nem uma horinha, Pedro, você fala, mas você não consegue separar uma hora, Pedro. Você sabe que uma hora de dedicação em qualquer área da sua vida te torna pós-graduado em 365 dias. Uma hora de intensidade. Imagine você se dedicando profundamente, de corpo presente, de propósito, uma hora. No seu conhecimento, na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Estando ali de prova, não é aquela coisa mecânica, automática, Deus, eu estou aqui, tem dia que você vai começar, gente, vamos falar uma coisa aqui? Às vezes quando a gente conhece uma pessoa, começa a conversar com uma pessoa, a gente não tem muito assunto, não é? Sim ou não? Mas conforme você vai se tornando íntimo daquela pessoa, deixar você passar horas, é ou não é? Horas e horas e o assunto não termina. Por quê? Desenvolveu intimidade. Agora tem afinidade. Já sentou com uma pessoa que não tem muito assunto? Quando não tem muito assunto, vira aquela rotina, né? Tá calor, né?
Ih, rapaz, que chuvarada. Tá feia a coisa, né? Aí daqui a pouco vai virar assim, que é da moda agora, né? Você viu lá o Banco Master? Vai cair o governo inteiro. E quando não há comunhão, também fica em silêncio. É verdade ou não é? Tem nem assunto. Terminou ali. Então, a gente precisa, vamos lá, compre a verdade. Será que eu tenho desenvolvido esse relacionamento com Deus, que eu tenho assunto com Ele, eu tenho propósito, Senhor, eu falo com Ele com intimidade. O Senhor é meu Pai, o Senhor é meu amigo, Senhor. O propósito do Senhor me ensina, me coloca, me dê sabedoria, me dê revelação, fala a minha alma, fala o meu espírito, não me deixe ter paz com aquilo que eu não devo ter paz, que eu quero, é mais ou menos assim, né? Ontem eu terminei um trabalho aqui, teve uma pessoa que me deu um sinal aqui, eu estava orando por uma aqui, tem uma pessoa que me deu um sinal aqui, deixei ele subir, ele olhou para mim, ele sorriu e disse assim: o senhor lembra de mim? Eu falei: sinceramente não. Ele falou: eu sou o fulano. Eu falei: fulano, filho da ciclana. Eu falei: ah, me lembrei. Aí ele começou a chorar, porque há 20 anos atrás ele estava aqui e ele disse: estou com a minha vida destruída, estou no fundo do poço, bispo, já estou no segundo casamento, minha vida está destruída e tal. Você vê que 20 anos se passaram. Enquanto Marcelo estava palestrando aqui, dizendo: eu tenho uma construção de 17 anos, Marcelo? 17 anos. Não foi do dia para a noite. É ano após ano, alimentando, praticando essa fé, recebendo a palavra, fazendo projetos, ano após ano, renovando, para a gente chegar até aqui. Aí, às vezes, a gente vai dando círculo, vai fazendo círculo. Andar em círculo, o povo andou no deserto, gente, 40 anos. Eu e você não deveríamos jamais nem cogitar, eu não tenho 40 anos para andar em círculo. Eu não tenho 40 anos para jogar fora. E o pior é que quem andou 40 anos no deserto, a maior parte não entrou na terra prometida. Isso não é triste, não é assustador? Sim ou não? Agora você fala assim: ah, mas Deus não tinha isso para ele. Mentira! Quando saiu do Egito era para entrar todo mundo. Só que foram se perdendo, foram se contaminando. Viraram questionadores, murmuradores. Aqueles que foram abrindo a boca, cada hora reclamava de uma coisa, ora reclama disso, ora reclama daquilo, ora reclama que não tem água, ora reclama que está faltando comida, ora reclama, e Deus dando todos os sinais. Chegou um momento que o Senhor falou: não, esses não vão entrar mais. Chega, povo rebelde. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Diga comigo: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quer dizer, se Deus está repreendendo e disciplinando, é porque Ele ama. Senão Ele já teria entregado. Apocalipse na Amplificada diz assim: aqueles que eu amo carinhosamente, eternamente amo, eu repreendo e disciplino, mostrando-lhes, diga comigo, mostrando-lhes suas falhas e instruindo-os. Por isso, seja entusiasta
e arrependa-se. Mude seu interior, seu modo antigo de pensar, seu comportamento pecaminoso, busque a vontade de Deus. Sabe uma coisa que eu penso muito? Vou te ensinar se isso te ajudar, tá? Eu aprendi isso estudando pessoas. E eu espero que isso te ajude muito. Tudo aquilo que for pontos que você não trabalha na sua vida, você não é uma pessoa, vamos colocar assim, você não é uma pessoa comprometida, você não é uma pessoa disciplinada. Que tipo de pessoa você acha que você vai atrair para você? Se você tem um hábito de reclamar de tudo, que tipo de pessoa você acha que você vai atrair para a sua vida? Igualzinho a você. Até como um treinamento de Deus para você. Todas as vezes que você vê pessoas te dando trabalho, te dando problema, cuidado, porque Deus está trabalhando em algum ponto em você. Ele só está te mostrando o quanto a tua atitude, o teu comportamento é um comportamento que desagrada a Deus, e Ele quer que você enxergue. E muitas vezes, qual a forma que Ele tem de fazer você enxergar? Mostrando para você através de pessoas fazendo, e às vezes é com você. Então, escolha que tipo de pessoa você quer atrair para a sua vida. De um modo geral, tá? Empresários, escolha o tipo de pessoa que você quer atrair para a sua vida. Como é que você vai escolher? Trabalhando você. Trabalhe os pontos. Não seja uma pessoa que vive para reclamar, murmurar. Não seja uma pessoa indisciplinada. Você vai atrair igualzinho para você. Você vai estar cansado, desgastado. E às vezes a gente não enxerga, né? E a gente está falando do outro, está querendo quebrar a cabeça do outro. Deus está falando, você é igual, filho. Tira o argueiro do seu olho. Está entendendo ou não? Sim ou não? Cada ponto, vamos lá. Você é funcionário? Tem o sonho de ser ter o seu negócio? Seja hoje o funcionário que você gostaria de ter. Porque quando você tiver o seu negócio, você não atraia pessoas como você foi, que vai te dar dor de cabeça. Não leva isso a sério, por gentileza. Quando a gente dá trabalho para os outros, nós vamos atrair pessoas que vai dar trabalho para nós. Esse versículo, nessa tradução, ele é perfeito. Aqueles que eu carinhosamente, eternamente amo, eu repreendo e disciplino, mostrando-lhe, diga comigo, suas falhas e instruindo-os. Por isso, seja um entusiasta e arrependa-se, mude o seu interior, mude seu modo antigo de pensar, seu comportamento pecaminoso, busque a vontade de Deus. É o trabalhar de Deus com a gente, gente. Pega cada ponto, trabalha, para você atrair para a sua vida esse tipo de pessoas, esse tipo de realidade, que isso é bênção para você. Se a gente atrai uma carga negativa demais, daqui a pouco a gente não consegue carregar. Diga comigo, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes.
As más companhias, se eu mudar essa tradução, tá as más conversações. Falou errado, meu filho, está no meio de gente que fala errado, o resultado vai ser errado. Você vai corromper os bons costumes. Vai agir igual. É igual aquela história, não, só estou para evangelizar eles. Ixi. Escolha onde você vai estar, com quem você vai estar, o que vai sair da sua boca. Seja seletivo com as suas palavras. Se nós pudéssemos definir disciplina em uma palavra, diga comigo, essa palavra é não. Diga não para você. Diga não para muitas coisas na sua vida. Diga não para as más companhias. Diga não para a carnalidade. Diga não para as emoções. Diga não para a indisciplina. Diga não para os hábitos errados. Tem programa que não é para você. Tem coisas na internet que não é para você. Quando a gente quer uma vida disciplinada, eu quero mudar a minha vida, quero mudar a minha vida espiritual, quero mudar a minha saúde, quero mudar a minha agenda, eu quero mudar, você vai ter que dizer não. Eu quero viver uma vida mais saudável, você vai ter que dizer não para um monte de coisa. Vai ou não vai? Sim ou não? Eu estou com vontade de comer pizza, eu estou com vontade de comer lanche, eu estou com vontade de comer um bolo, vai ter que dizer não. Cama, cobertor, comida, tem hora que a gente vai dizer não. Não é? Dizer não, talvez uma das palavras que a gente poderia definir aqui, Por quê? Uma vida bem construída é porque eu disse não para uma série de coisas, e sim para outras. Porque todos os dias tem ofertas. Todos os dias tem os belos manjares. E a gente precisa aprender a dizer não. É verdade ou não é? Eu quero uma vida disciplinada, eu quero um relacionamento com Deus. Então, primeira coisa que eu vou precisar fazer. Até que hora você fica acordado? Você tem que ter hora para dormir. Bispo, eu não consigo dormir. Consegue sim. Inclusive minha mulher comprou para mim aquelas, eu me engano, que é uma jujubinha de, como é que chama aquilo, bem? Melatonina. Vai na farmácia, compra uma jujubinha, você finge que está chupando uma jujuba e está liberando melatonina. Diz que só pode um, eu ponho uns 2, 3 na boca. Quero acelerar o processo. Para acordar, por quê? Porque eu quero acordar mais cedo. Porque quando você acorda mais cedo, o seu dia vai render mais. Se a gente está no maná, eu preciso passar cedo para pegar ela antes dele derreter. Não é? Precisa amanhecer rápido, pegar antes que ele derreta. Mas quando você levanta mais cedo, você já tem aquele tempo, você já consegue separar ali, fazer um momento de meditação, de oração, põe um louvor, que eu vou falar com Deus, preparar minha mente. Sem correria, sem estresse. Você já vai começar bem, preparando o seu dia. Já começo a me reeducar em uma série de coisas.
Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente, diga comigo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e testemunhar do evangelho da graça. Que coisa incrível, né? Ele diz assim, ó, o resto não tem nada, nada tem relevância, tem importância, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e testemunhar do evangelho da graça de Deus. O que Paulo está falando? Não tem nada, não está importante se eu cumprir com o meu propósito. Quantos de nós estamos cumprindo com o nosso propósito? Eu queria ter falado algo para aquele menino ontem, que eu não falei, mas eu vou falar. Porque a vida dele parece estar de ponta cabeça. Não, mas a vida dele eu acho que começou agora. Porque só o testemunho daquele menino, e se ele começar a contar o testemunho dele, ele vai impactar muita gente. É verdade ou não é? Olha que propósito lindo. Então ele deu um sentido à vida dele. Ele deu um propósito à vida dele, só de compartilhar. Poder testemunhar os livramentos. Ele, com a loucura dele, com a insanidade dele, ele foi longe demais, mas Deus foi misericordioso, amoroso, e deu a ele não uma, nem duas, nem três chances. E se o Senhor chamar hoje, ele alcançou a salvação dele. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, né? Amém. Paulo diz assim, a minha meta está bem definida, corram a carreira que lhes foi proposta, combata o bom combate, corra de tal maneira que alcance. Essa pergunta é chave para você. Pelo que você vive? Pelo que você vive? Qual é o propósito da sua vida? No que você tem usado seu tempo? Investido o seu tempo ou apenas gastado? Está investindo de verdade ou só gastado tempo? Tem uma diferença de investir para gastar, não tem? Sim ou não? O que você investe, você vai desfrutar lá na frente. O que você está gastando, só está gastando. Você não vai desfrutar disso. Você está desfrutando hoje, talvez. E alguns nem isso mais. Então, coloque tudo na sua vida como um investimento. Eu estou fazendo um investimento e eu tenho uma colheita futura para fazer. Eu vou sacar esse investimento que eu estou fazendo. Responda para você, quantas horas são desperdiçadas na internet, com conteúdos que não edificam, ou na Netflix, ou fazendo coisas que não edificam na sua vida? Ô bicho, o senhor está me oprimindo. Estou não. Estou não. Estou pregando para mim. Eu não prego só para vocês. Ó minha primeira ovelha ali, ó. Ó, minha primeira ovelha, na primeira fileira aqui. Minha mulher. Estou pregando para meus filhos. E para os meus filhos. Mas nós precisamos parar e fazer perguntas, responder. Porque às vezes a gente quer tanto, mas
Eu posso fazer melhor. Diga comigo, eu posso fazer melhor. Diga, eu posso ser melhor. Eu posso ir além. Olha, eu posso. Nós temos condições, agora é fácil? Não, eu preciso de disciplina. Eu preciso de autocontrole. Eu preciso me controlar. Porque são muitas as distrações. São muitas. Eu gostaria muito assim, como eu lido demais com gente, eu gostaria assim, que isso entrasse em todo mundo de forma muito profunda e revelada. Porque eu conheço histórias demais, gente. Eu escuto uma história igual essa. Sabia que esse menino já foi da escolinha da igreja, meu Deus do céu. Aonde se perderam? Alguma coisa aconteceu, não é nada. Diga comigo, nada é do nada. Nada acontece do nada. Nada acontece do nada. Aonde foi? E ainda que tenha acontecido algumas coisas, qual a resposta que nós vamos dar? Não é? Nós precisamos dar respostas. E respostas de fé. Vamos lá, estou terminando. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu, diga comigo, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer. Agora, por meio daquilo que... Gente, será que a gente sofre e não aprende nada? Será que a gente sofre, passa por tantas coisas e não aprende nada? Tiramos lição de nada? E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Houve sofrimento, houve renúncia após renúncia, para chegar aonde? Gente, todo mundo quer ser fonte de bênção, não quer? Sim ou não? Todo mundo quer ser fonte de bênção. Agora, para ser fonte de bênçãos, não tem como. Eu preciso de renúncia. Eu vou ter os meus processos. Eu disse outro dia, tem um versículo na Bíblia em Romanos que diz que a experiência traz esperança. Diga comigo, a experiência traz esperança. Agora, passar por experiência não é fácil não, gente. Não é fácil. Mas todo mundo quer ter testemunho. Mas quando chega a oportunidade, qual é a resposta que eu vou dar? Qual a experiência? O que nós estamos aprendendo com essas coisas? Com cada situação que nós temos passado, às vezes nem precisamos passar, né? Que é muito inteligente a gente aprender com os erros dos outros, né? Não é? E também com os acertos. É muito inteligente da nossa parte. Vamos lá. João 14,16. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará o outro Consolador, o outro ajudador, Consolador. Diga comigo, ajudador, Consolador, advogado, intercessor, conselheiro, fortalecedor, para estar sempre, para estar com você para sempre. Meu Deus, nós temos tudo isso à disposição. Um ser que representa tudo isso. O Espírito Santo que representa ajudador. Eu preciso de que ajuda? Consolador. Qual é o consolo? Advogado. Qual é a causa? Qual é a causa?
Intercessor. Ele intercede por você. Conselheiro. Quais os conselhos você precisa? Diga comigo, fortalecedor. Eu daria uma salva de palmas. Esse resolve. Você viu? Tudo que você precisa, esse resolve. Aí, o que eu faço? Eu vou gastar tempo nesse. Porque ele deixou ele. Ele enviou o Espírito que nos ajuda, nos fortalece, nos capacita, intercede por nós, advoga a nossa causa. Tira aquilo que rouba a sua autoridade. Não entendi, bispo. Tira o que rouba a sua autoridade. Não entendi, bispo. Quando está faltando autoridade, é porque algo está roubando essa autoridade. Tira aquilo que está roubando a sua autoridade. É aquela autoridade para você chegar diante de Deus e falar com Deus. Aquela autoridade para você repreender o mal. Aquela autoridade para você possuir a palavra e ninguém arranca ela de dentro de você. Tira aquilo que rouba a sua autoridade. Amém? Fique em pé, por gentileza. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Diga comigo, há muitas recompensas na disciplina. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Vou repetir. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. O diligente zeloso experimenta ampla satisfação. A disciplina produz boa saúde, que afeta todas as áreas da vida: saúde espiritual, mental, emocional, física. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Diga comigo, o diligente não está no meio dos de baixa sorte. Tem pessoas repetindo assim: eu não tenho sorte. Não. Trabalhe para ser diligente. Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa e qual é o problema? Eu não sou excelente em nada. Eu não sou excelente como um cristão, eu não sou excelente como marido, como esposa, eu não sou excelente como pai, eu não sou excelente como profissional, eu não sou perito em nada, nada. Botar no meio dos de baixa sorte. Se torne excelente. Não tenha preguiça de se dedicar àquilo que vai trazer uma vida extraordinária para você. Trazer resultados poderosos para a sua vida. Alinha. O que trabalha com mão enganosa empobrece. Diga comigo, mas a mão dos diligentes enriquece. A disciplina, a diligência abre portas e oportunidades. Ela vai abrir muitas portas para você. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas
os de todo apressado tão somente a pobreza. Seja um diligente. Seja dedicado. Sabe, essa é uma palavra. Se eu mudar aqui, ó, diz assim, ó. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. O diligente valoriza cada conquista. Cada conquista. Cada conquista precisa ser valorizada. Cada conquista, você sabe o quanto custou, né? E você precisa dar valor a cada uma delas. Vamos pegar essa mensagem. Lê aqui novamente, disciplina. Então, vamos pegar essa mensagem hoje, que o Espírito Santo traz luz, e vamos tomar decisões conscientes. Você sabe que mais do que uma mensagem religiosa, você sabe que tem profundidade nisso aqui. Não tem como a gente ter uma vida, uma grande vida, uma vida gloriosa sem organizar. Então vamos aqui, ó, para o espiritual. Teve uns anos atrás, vou voltar na mensagem do atleta, certo? Uns anos atrás eu coloquei um vídeo aqui, que alguns vão se lembrar disso, e talvez já tenha até ouvido sobre essa mensagem. Eu tenho até o vídeo aqui, mas não vou colocar ele agora, porque estenderia, né? E aí, esse vídeo fala sobre um depoimento daquele que foi o maior nadador de todos os tempos, o Phelps, e o testemunho do coach dele, do treinador dele, dizendo o seguinte, que todos queriam atribuir a ele a sua vantagem física, e ele diz, não tem nada a ver com a minha vantagem física, porque a questão é que ele, durante 6 anos, como ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, durante 6 anos, ele treinou, diga comigo, 365 dias, no ano. Quando fizeram o cálculo, ele por ano, ele treinava 52 dias a mais do que todos os seus concorrentes, adversários. Diga comigo, 52 dias a mais. Aqueles 52 dias o colocou à frente. Aí tem uma coisa muito linda, que ele fala no depoimento, que ele treinou aquilo tão exaustivamente, de forma tão intensa e repetitiva, que ele já sabia contar as suas braçadas. E aí numa das Olimpíadas, entrou água dentro do óculos dele, ele ficou cego, ele fechou os olhos, porque entrou a água, e ali ele perdeu a visão, né? Tomou, embaçou, entrou água no óculos, ele fechou os olhos, e ele foi, porque ele já tinha na sua cabeça o número de braçadas que ele tinha que dar. E naquele ato, simplesmente enxergando, porque se os olhos não estão abertos, ele estava enxergando com o quê? Com a mente. Naquele ato, naquela disciplina, naquela Olimpíada, ele foi campeão e bateu o recorde. Ele bateu o próprio recorde dele. O que ele estava fazendo? Outra coisa que ele fala, que
ele visualizava todas as competições, ele enxergava todas elas, poder da visualização. Aí todo mundo diz assim, não, é porque ele tinha tal, geneticamente tinha nada. Ele diz o que nos separa, ele fala o que separa uma pessoa do outro é o que está entre as orelhas. A mente. Ninguém precisa treinar para ser um perdedor, precisa? Só precisa repetir hábitos. Mas para ser um vencedor nós precisamos repetir e repetir e repetir e repetir e repetir e repetir e repetir. Muitas vezes, quando muitos já estavam descansando, ele estava repetindo e repetindo e repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Ah, mas eu preciso, diga comigo, eu preciso fazer de novo, e 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 de novo. Ah, mas eu vou ter que fazer de novo? Vai. Esse é para quem quer subir no pódio da vida. É para quem não desiste, é para quem não se cansa. Ah, mas tem dia que eu vou estar cansado. Tudo bem. Tira a força da fraqueza. O que você quer? Quer vencer ou não quer vencer? Quer uma vida gloriosa ou não quer? Porque o que eu não estou disposto a fazer, tem gente que está. O que você não está disposto a fazer, tem gente que vai estar. Eu só não posso reclamar do resultado que alguns estão dispostos, o preço que alguns estão dispostos a pagar e eu não estou, eu não posso reclamar, porque ele tem um resultado que eu. Ontem o Marcelo falou uma coisa bastante interessante aqui, não trazendo só para a vida profissional, que empreender é você fazer algo novo todos os dias. Você pode empreender no seu casamento. O que é empreender? Eu posso empreender na minha vida pessoal, eu posso empreender no meu casamento. Eu posso empreender profissionalmente, eu posso empreender, eu posso começar a fazer coisas novas. Espiritualmente, espera aí, eu vou fazer coisas novas. Eu vou fazer coisas novas. Porque eu quero coisas novas. Eu vou fazer aquilo que eu não estou acostumado a fazer. Eu vou andar 1 milha a mais. Pega a sua vida agora, vai para o espiritual. O que você vai organizar a partir de agora da sua vida espiritual? Como é que vai ser? Porque se você não tem 1 hora para gastar com o Senhor, você não tem uma disciplina para estar na presença do Senhor, nem na igreja, mas você quer governar o mundo e não tem tempo para isso? Desculpa, você não vai. E você vai descobrir isso da pior forma. É com o estresse, é com o cansaço, é com gente dando trabalho. Porque enquanto eu estou buscando a Deus, Deus está cuidando, Deus está trabalhando comigo e trabalhando coisas que eu não posso trabalhar. Maravilhoso quando a crise chega e nos pega na presença do Senhor. Maravilhoso quando os problemas chegam e nos pegam no lugar certo. É ou não é? Porque ele chega, só que ele nos pegou no lugar que ele não tem poder sobre nós, que deu errado para ele. Quais as decisões você vai tomar? Organiza a vida. Começa pelo espiritual, vai para o familiar, vai para a tua saúde. Diga não ao que você precisa dizer não. Diga não a muitas coisas que você precisa dizer não. Diga não às vontades da carne. Diga não àquilo que está roubando a sua autoridade, roubando o seu propósito. Diga não. Você tem à sua disposição ele lhe dará
o outro ajudador. Diga comigo: ajudador, consolador, advogado, intercessor, conselheiro, fortalecedor, para estar com você para sempre. Ah, como é que você não vai vencer? Ele vai fazer tudo isso na sua vida. Feche os seus olhos. Tome decisões. Tome decisões importantes. Disciplina. Disciplina e organiza tudo que você precisa organizar, porque Deus tem coisas incríveis para você. Deus tem um ano incrível para você, apesar de tudo. Apesar de tudo. Diga ao Espírito Santo que te ajude a colocar a sua vida em ordem. Diga ao Espírito Santo que te ajude a colocar a sua casa em ordem. Diga ao Espírito Santo que te dê clareza em coisas que você não tem clareza, mas muitas coisas nós falamos aqui. Diga ao Espírito Santo que Ele é o teu ajudador. Você precisa ser consolado, Ele é o teu consolador. Você precisa de alguém que julga a tua causa, Ele é o teu advogado. Você precisa de alguém que interceda por você, Ele é teu intercessor. Você precisa de conselho, Ele é o teu conselheiro. Você precisa de forças, Ele é o teu fortalecedor. Mas tome decisões aqui, e Ele vai te capacitar para tomar todas essas, para firmar todas essas decisões, para colocar em prática todas essas decisões. Nem poder, mas é pelo teu santo Espírito. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Organize sua vida. Se tem coisas que está fora de ordem, está bagunçada, está sem decência, comece hoje, não é amanhã não, é hoje. Tomando decisões hoje. Tomando decisões hoje. Vou organizar tudo que está bagunçado. Vou organizar minha vida hoje. Cada área da minha vida eu começo a dar passos hoje. É nesse domingo já. É neste domingo já. Estabeleça uma disciplina espiritual. Estabeleça. Organize. Comece o dia com a disciplina espiritual. Estabeleça dias na semana que você vai estar na presença do Senhor, na igreja. A igreja está aberta todos os dias, 9, 15, 19 e 30. Estabeleça, organize-se. Segunda, sexta, domingo, sábado, ela está aberta. Organize-se. Deixa Deus te preparar para aquilo que Ele tem com você. Deixa Deus te preparar para o propósito incrível que Ele tem com você. Diga a Ele: me prepara, Senhor. Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero colocar minha vida em ordem. Eu quero colocar minha casa em ordem. Eu quero colocar todas as áreas da minha vida em ordem. Eu quero ser uma pessoa disciplinada. Eu quero ser uma pessoa. Eu vou dizer não a mim, a começar por mim. Eu vou dizer não. Dizer não às minhas emoções, dizer não à minha carne, dizer não às minhas vontades, aquilo que não é bom para mim. Eu vou dizer não. Não por força. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos ajude. Não por força.
O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te capacitar. Diga a Ele: me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Diga a Ele: me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, porque eu quero ser o homem, a mulher que Deus me chamou para ser. Eu quero ser o homem, a mulher, como Paulo disse: nada importa desde que eu cumpra o propósito. Me ajuda a organizar minha vida. Me ajuda a tomar decisões. Disciplina é renúncia. Disciplina é decisões difíceis. Disciplina é saber dizer não a você. Espírito Santo, vem. Nos ajuda. Nos ajuda. Ele vai te fortalecer. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar para fazer aquilo que você precisa fazer. Ele vai te dar forças. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar a sabedoria certa, o discernimento certo. Só diga a Ele: sozinho eu já tentei, Senhor. Maravilhoso. Eu não quero perder mais nada. Já perdi tempo. Já perdi tantas coisas importantes. E eu não quero perder mais nada. O diabo já roubou tantas coisas de mim. Roubou tantas coisas importantes, valiosas. E eu não aceito perder mais nada. Ô Espírito Santo, vem ao nosso encontro. Dê clareza onde falta clareza. Dê lucidez aonde falta lucidez. Dê visão aonde falta visão. Enche de força aonde muitos não têm força, Senhor. Ajude, Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração. Nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor. Nós acreditamos, Senhor, o que diz a Tua palavra. As promessas tão incríveis. Nós queremos subir no pódio da vida. Nós queremos, Senhor, ser esses que vão subir no pódio da vida. Mas acima de tudo, aqueles que não estão correndo atrás de uma coroa corruptível. Não corra só atrás de uma coroa que vai se corromper, que não vai permanecer. Corra atrás da coroa que não é corruptível, aquela que ninguém pode tirar de você. Diga ao Espírito Santo: encha a minha vida, Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Me ajuda. Diga: Senhor, não me entregue a mim mesmo. Não me entregue as minhas emoções. Não me entregue a minha carne. Coloca o Teu Espírito em mim, Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo.
Receba Ele. Enche-me, Deus. Abre o teu coração e receba Ele. Enche-me. Diga. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Enche-me. Toca corações. Toma vidas, possua vidas. Vai, Espírito Santo. Enche-me, Deus. Aleluia. Até transbordar. Vai, diga a Ele. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me. Enche-me. Ai, eu preciso do Senhor. Até transbordar. Ah, nós precisamos do Senhor. Derrama sua glória. Derrama, Espírito. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me. Enche-me, Deus. Aleluia. Enche-me, Aleluia. Deus. Seja fortalecido. Seja revestido pela presença do Espírito Santo. Seja tomado pela glória dele na tua vida. Aleluia. Deus. Aleluia. Louvado, adorado, glorificado seja o Senhor. Diga: eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Santo, santo, santo. Até transbordar. Santo, santo, santo. Derrama sua glória. Aleluia. Derrama sua glória. Enche-me. Enche-me. Aleluia. Até transbordar. Derrama sua Vai, Espírito glória. Derrama Vai, sua Espírito Santo. glória. Enche-me, Toma mentes, toma corações, toma vidas. Deus, até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Deixa Ele tomar a tua vida. Deus. Enche-me. Deixa Ele tomar a tua mente. Enche-me. Deixa Ele tomar teu coração. Dê a liberdade a Ele. Diga: eu não quero ser dirigido por mim mesmo. Eu não quero ser dirigido pela minha carne, pelas minhas emoções. Eu não quero ser dirigido pela minha cabeça, Senhor. Eu quero ser dirigido pelo Teu Espírito. Veja dentro de você agora. A sua vida organizada. Cada área da sua vida organizada. Muito dos cansaços, estresse, desgastes, está da desordem, por conta da desordem, da indisciplina. Começa a organizar. E diga para você mesmo: eu vou organizar cada área da minha vida. Eu vou ajustar tudo que precisa ser ajustado. A tua graça é o que me basta. Paga o preço que importa para você.
aquilo que tem valor para você, você vai pagar o preço. Se a sua vida espiritual tem valor para você, você vai investir nela. Sem tua presença nada importa. Se a sua família, o seu casamento tem valor para você, adianta eu ganhar, você vai buscar por eles, você vai pagar o preço por eles. e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Se o seu relacionamento com Deus, O que adianta ele importa para você, eu juntar os meus você vai pagar o preço. E você vai organizar tudo que precisa ser organizado. esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, Você pode dizer isso a ele? não tenho nada. Fala de todo o teu coração. Nada eu serei sem ti. Fala com a tua alma. Sem tua presença, Senhor. Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? E Que adianta? alma, Que adianta? a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta? Do que adianta? Ah, meu Deus, nós te adoramos. Que essa canção seja a nossa oração ao Senhor. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Sem tua presença, Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho entra, Senhor. nada. Entra nos lares, Nada eu entra nos casamentos. sem ti, entra, Senhor, nos corações. só tua presença eu Levanta o teu povo, a tua igreja, Senhor, de forma poderosa. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Eu te sem teu amor, Senhor. Tua presença é o que me basta. Quem sou Diga isso. eu? Diga, Senhor. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Quem somos nós, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Abençoe, Senhor. Nada eu sei. Abençoa a tua igreja. Sem ti, Fortalece a tua igreja. Senhor. Fortalece, Só Senhor. tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Que o Espírito Santo tome a tua vida. Que o Espírito Santo dirija cada passo. E que Ele te ajude a colocar tudo em ordem. Aleluia. Ame a Ele. Sente, Ame a Ele. Ame a Ele. sente.
Diga ao Espírito Santo, me ensina a amá-lo. Sem ti, Diga ao Espírito Santo, me ensina a amá-lo. seria de mim? Eu quero amá-lo de todo o meu coração, Sem ti, com todas as minhas forças, Senhor. sem ti, Adore Ele. sem Adore ti, Ele. o que seria de mim? Diga a Ele o que Ele significa para você. Sem ti, Diga a Ele o que Ele significa para você. Que apesar de tudo, apesar de tudo, seria de mim? O que seria? O que seria, Senhor? Aleluia. O que seria? O que seria de mim? Ah, o que seria, Senhor? Sem Ah, o que seria, Senhor? não seria nada. Não seria nada. Ah, o que seria, Senhor? Sem ti. Já parou para pensar nisso? O que seria de você? O que seria de mim? O que seria de nós? Se não fosse o amor dele, a misericórdia dele. Aleluia. O que seria de mim, Jesus? Não seríamos nada, Senhor. O que seria? Ah, o que seria? Aonde estaríamos se não fosse o Senhor, o teu amor, a tua misericórdia? O que seria de mim? Aleluia. Sem ti. Aleluia. O que seria sem ti? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Aleluia. Só tua presença, Senhor. Só tua presença. Eu te levarei por onde eu for. Eu abençoo a tua vida. Que o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, o advogado, o intercessor, o conselheiro, o fortalecedor, ele tome a sua vida. Tenha essa convicção com você. Ele te capacita para fazer aquilo que você precisa fazer e para sustentar todas as decisões, porque Ele tem com você algo extraordinário. Eu abençoo a tua igreja, Senhor. Que decisões profundas estejam sendo tomadas aqui, Senhor, e que nós possamos sair daqui para uma vida crescente, para uma vida poderosa que glorifica o teu nome. Fortaleça cada um, tome a vida de cada um. Te agradeço por esse domingo, te agradeço pela mensagem, e eu entrego a cada um nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.